Mulher perspectiva. Agora eu vou falar de Dayana Moura, quem vai trazer a sua perspectiva hoje. Doutoranda em Educação pelo Programa de Pós-Graduação em Educação da UFSCar Sorocaba. Arte educadora, formada na Universidade de Sorocaba Unesp. Atriz e performer na plataforma de pesquisas Cunhantã e no coletivo Mulheres, de Utopias. Intercâmbio na Universidade Maior, em Santiago do Chile. Estudou nos cursos de cinema, dança e teatro. Se dedica a pesquisas artísticas e acadêmicas sobre corporeidade negra nas artes cênicas contemporâneas. Seus temas de interesse são teatro, performance, dança, mulheres negras, feminismos negros, culturas e artes negras, corpo e memória. Perspectiva de Dayana Moura. Então, muita alegria estar com vocês. E hoje, para mim, é um dia de celebração, assim, estou muito feliz, porque esse coletivo que está nascendo hoje é um sonho da Bruna, uma utopia da Bruna, e para mim também teve um dia essa semana que eu mandei mensagem para a Vitória de madrugada, assim, Vitória, eu acho que a gente está sonhando, gata, a gente está sonhando, porque faz pouquíssimo tempo que a gente se conhece, e a gente sonhou um monte de coisa quando a gente se conheceu, que está acontecendo. Apesar desse cenário ridículo, né, político que a gente está vivendo, de muita devastação e de muita apreensão para a gente, principalmente, né, falando aqui da minha visão como artista e como mulher negra, tudo está muito complicado, mas o nascimento desse coletivo e as propostas que esse coletivo levanta, para mim é uma zona de respiro, e eu venho trabalhando com essa ideia de zona de respiro já tem um tempo nas minhas escritas, e é muito especial para mim estar aqui hoje, é muito especial sentir esse coletivo nascendo, é muito especial parir esse espaço de encontro. E como hoje é um dia de rito e celebração, e eu sou uma pessoa do teatro, das artes, das performances, das danças, tudo, eu gostaria de pedir que vocês fechassem os olhos, soltem tudo que vocês têm das mãos e vamos respirar. Uma das palavras, né, que eu coloquei aqui de título para esse encontro é respirar, porque toda a minha escrita, toda a minha dissertação de mestrado partiu dessa lógica de que o corpo das mulheres negras ocupando as artes cênicas não respira como os corpos brancos. A gente tem a respiração entrecortada, nossa respiração é frágil e está sempre ofegante, está sempre ou precisando se adiantar ou sempre vivendo muito atrasada. Então, respirar juntas, juntos e juntes vai ser importante para a gente começar. No teatro, a gente tem uma gíria que é jogar a rede. Toda vez que a gente pisa no palco, é a primeira cena, terceiro sinal. É o momento de sentir o escuro do teatro, sentir o vazio, sentir o gelo na barriga das coisas começando, sentir a alegria de poder estar aqui, de estar viva, de respirar, de entender que eu sou um corpo, e eu sou um corpo de potência e presença nesse mundo, e tudo que a gente vai construir aqui é muito importante. Então, peço que fechem os olhos e vamos respirar fundo. Eu vou propor que vocês coloquem a mão no peito e vamos fazer 7. 7 é um número cabalístico. Tá cheia de bruxa, macumbeira, toda sorte de mulher aqui. Então, a gente vai fazer 7 respirações profundas, tá bom? Enche o pulmão de ar. Solta devagar.
Sente o tamborzinho do coração batendo aí. Aqui foi. Foi todo mundo? Toda vez que a gente para respirar assim, a gente desobstrui um pouco, né? Abre um pouco os caminhos para a musculatura se abrir, para tudo se abrir, para a gente respirar melhor, se posicionar melhor. Então, peço aí que vocês, se precisar, ninguém tá vendo mesmo, solta o ombro, procura manter a coluna no eixo, sente aí toda a estrutura. Quando eu comecei a minha pesquisa falando, né, dessa questão do corpo negro nas artes cênicas e principalmente da presença das mulheres negras na cena teatral no interior paulista, foi muito importante para mim observar muitos corpos no teatro, foi muito importante olhar, né, essa vida pulsando nos palcos dos teatros, ou nos espaços alternativos, nos grupos de cultura popular, nos grupos de capoeira, enfim, nos processos de militância e política. E esses corpos não respiram da mesma maneira que os corpos brancos, por um processo histórico. Eu acho que hoje a gente consegue falar um pouco aqui desse processo. Eu quero falar, assim, quero tentar ser sucinta através dessas perguntas, dessas palavras que são perguntas e respostas, né, que eu coloquei no título, que é respirar, encontrar e aquilombar, para possibilidade de fabular um mundo possível, um mundo em que os corpos possam respirar da mesma maneira, e que essa maneira seja de vida em plenitude. Falando de respiração e de arte e tal, a palavra encontro também é muito importante para mim e para essa pesquisa e para esse coletivo que está nascendo, porque a produção de encontro num sistema como o que a gente vive, lembrando que, eu gosto sempre de falar isso, que a gente nunca pode esquecer de que no Brasil, eugenia foi uma política registrada, escrita, documentada, com muitas formas de se manter até hoje, né? Nossa polícia militar, enfim, é também um rastro disso, um vestígio disso. A gente não pode esquecer que aqui tudo é documentado e tudo é registrado e incentivado pelo Estado, pela nossa ideia de nação. Então, basicamente, a gente vive numa nação que deseja a nossa morte. Essa é a conclusão que é possível chegar, né? Vivendo numa nação que deseja a sua morte, no sentido de embranquecer a sua pele, de não aceitar todas as suas especificidades e todas as suas diferenças, todas as suas idiosincrasias para o mundo, produzir encontro, é promover vida, é promover espaço de respiração, é promover possibilidade de que uma humanidade encontre outra humanidade. E eu também gosto de falar que o tempo todo a roda gira, 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 e a gente volta para as pessoas pretas de várias áreas, de várias vertentes, provando a nossa humanidade. A gente está esse tempo todo em discussões decoloniais, né? O tempo todo tentando fugir da lógica colonial que escraviza e encarcera os nossos corpos de maneiras diferentes, mas a gente pode dizer que todas as existências racializadas, né, negras nesse país estão sob o jugo dessa ideia de colonialidade. Então, a produção de encontro e a palavra encontro, nesse momento histórico, é muito cara, né? É uma palavra que a gente precisa preservar. Eu acho que seria legal a gente falar desses grupos e coletivos, porque também na minha dissertação foi importante para mim chegar no momento em que eu fui entendendo que as mulheres tinham determinadas formas de rede, estratégias e ferramentas de resistência, e que boa parte dessas redes estão sustentadas pela afetividade.
É a mãe que faz de tudo para manter a filha no teatro, na dança, na cultura popular, é a irmã que leva para o ensaio, é a prima que empresta a grana, é a amiga que empresta o figurino, é uma rede afetiva, uma rede política, uma rede que se estrutura para manter esses corpos no teatro, mas isso também vai acontecer na educação, isso também vai acontecer em todas as áreas em que os corpos negros estão lutando para alcançar. Dentro dessa lógica também de encontro, de promoção, de rede, de fortalecimento, de apoio e de suporte, uma questão que eu cheguei que foi muito importante são as linhas de fuga, né? As possibilidades que essas pessoas encontram para dizer literalmente, às vezes na cena teatral, às vezes através da existência em outros lugares, mas para dizer, eu não concordo com esse sistema, eu não me adapto a esse sistema e eu fujo literalmente dele. E aí, dentro desse processo, eu fui me aproximando da Beatriz Nascimento e das ideias que ela traz sobre a produção de encontro e a produção de fuga que a população negra nos processos, né? Porque a gente teve muito tempo de escravidão, mas a Beatriz Nascimento vai pautando que sempre houve resistência, sempre houve, desde o início, do primeiro momento em que um corpo foi encarcerado, foi sequestrado e teve toda a sua vida, todo o seu processo cultural, artístico, religioso, enfim, todo o seu modo de vida espoliado, roubado, sequestrado, enfim, sempre houve, desde o primeiro momento, sempre houve resistência. E falar dessa resistência é muito bom e é muito importante, porque a gente está criando uma linha de fuga contra a noção de corpo preguiçoso, de corpo que é fadado à marginalidade, né? A gente teve aí recentemente uma infeliz de uma menina que disse no Instagram que é normal o racismo existir, porque é normal que pessoas negras sejam mais marginais, afinal é normal que a gente seja mais pobre, é normal que a gente seja mais agressiva como mulheres, é normal que a gente seja mais violenta. Então, trazer as resistências em todos os âmbitos, né? Na academia, na educação, na área da saúde, nas artes, enfim, é sempre importante, porque, retomando, a gente está provando a nossa humanidade e a gente está criando linha de fuga à hegemonia, a ideia de colonialidade que vai dizer que a gente não serve para nada, só serve para mão de obra, né? Como mão de obra para o trabalho, enfim, ou como no caso de determinados corpos de mulheres negras, porque não são todos, né? Tem corpos que vão viver processo de hipersexualização e tem corpos que vão viver processos de preterimento, assim, de não ser escolhida para nada durante a vida escolar, enfim, corpos trans, corpos que são gordos, enfim, corpos marginais, corpos que estão marcados para morrer, que estão marcados para o vazio, que estão marcados para a solidão, que podem, né? Corpos que a sociedade olha e só pela cor da pele vai dizer, bom, você pode passar por isso, a sua morte, a sua dor, o seu processo não causa comoção de nenhuma forma. Vou avançar aqui. Falei de respiração, falei da promoção de encontro e do quanto isso é importante para esse momento que a gente está vivendo, principalmente como movimento negro, como grupos e coletividades que vem nascendo. A gente precisa se encontrar e também é legal a gente falar do quanto a tecnologia tem ajudado, né? Eu sou uma pessoa que sou super arredia com redes sociais, nossa, quase tecnofóbica, mas tenho vivido esse momento com muita intensidade e sempre me atravessam esses encontros, eles produzem coisas na gente. Eu não sei vocês se vocês estão fazendo aula, estão fazendo lives, participando de coisas, mas é sempre muito visceral essa produção de encontro nesse contexto de pandemia, porque a gente está isolado, a gente está sozinho. Eu moro sozinha e passo a semana inteira sozinha, saio uma vez por semana, faço compra para minha mãe, para minha avó, levo para elas e volto para casa. Eu estou me produzindo enquanto individualidade. E vindo de uma
trajetória de artista, né, a gente está acostumado a viver em coletivo. Então, produzir esse encontro aqui é muito bacana e é um encontro que produz vida. A gente consegue olhar e ver os rostinhos dos nossos amigos, enfim, consegue aprender, consegue sentir o corpo, né? Consegue lembrar que tem coração, consegue sentir, poxa vida, parei aqui, minha mão tá gelada, eu tô ansiosa, ou eu tô com medo, eu tô nervosa, enfim. Esse momento aqui dos encontros virtuais, das estradas digitais aí que a gente vem percorrendo, é um negócio que eu acho que dá pano para manga, e para mim essa é uma pista, né? Essa produção de encontro, esses coletivos emergentes durante a pandemia, acho que são pistas para a gente sair desse momento, sair desse processo de tantas coisas que, nossa, é tão difícil até nomear, né? Tudo que está acontecendo com a gente enquanto brasileiro, mas a produção de encontro está sendo importante. Seguindo, comecei a falar de Beatriz Nascimento, eu não sei se vocês já ouviram falar dessa mulher, mas eu ia falar de outras mulheres, mas eu resolvi centrar aqui tudo nos processos de escrita e no que a Beatriz Nascimento produziu. A Beatriz Nascimento é uma mulher nordestina, negra, brasileira, né? Se é nordestina, poeta, teórica, escritora, professora, enfim, uma trajetória multidimensional, uma pessoa que não pode ser medida só por uma coisa, ou só por ser mulher, ou só por ser negra, né? Ela tá posicionada, é um corpo localizado em uma série de marcadores sociais. Essa mulher consegue alcançar a universidade e ela vai observando que dentro ali daquele espaço, daquela instituição, o corpo preto, ele é sempre colocado como mão de obra, e tudo que se tem de imagem para esse corpo, pensando livro didático, pensando as pesquisas, né, são coisas que vêm de mãos brancas. Ela vai dizer, a história do Brasil e a história do corpo negro, até agora, vem sido inscrita pelo homem branco. Então, tanto a história do índio quanto a história do negro, elas estão por se fazer, elas são campos abertos. E aí, é nesse campo que ela vai se inserir, e ela começa a fazer uma linha de fuga do documento oficial, da história oficial. Ela vai para os lugares, o que ela chama de territorialidade negra, ela vai saindo da universidade e ela vai para os terreiros, para as escolas de samba, para as favelas, para os morros, e vai entendendo que todo esse saber, que todas essas, tudo que se constrói, tudo que o corpo negro constrói para viver, e tudo que constrói de tecnologia, de ferramenta, de estratégia, de vida, não está na universidade, por conta do processo de racismo. E ela vai dizer que esse processo racista no Brasil se dá de maneira muito específica, ela chama de emaranhado de sutilezas, que está em todo lugar, que está dentro da estrutura, e está dentro das pessoas, está dentro e fora da universidade, e que vai ganhando tantas garras, tantas ramificações, que chega um momento que a gente não consegue apontar direito onde ele está, porque ele está em todos os lugares e não se fala disso. Aí também a gente pode citar outros autores que vão falar do problema que foi a gente ter tido no Brasil o mito da democracia racial, o quanto isso prejudicou a nossa história, né? Mas, enfim, seguindo aqui falando de Beatriz Nascimento, ela vai falar que é preciso que a gente empreenda e aprenda a história do povo negro, primeiro, como seres humanos, e seres humanos que se consideram livres. Se são livres e se são humanos, fugiam e resistiam àquele sistema de opressão escravocrata. Fugindo e empreendendo um mundo novo. E esse mundo novo é o quilombo. Ela vai falar que a gente divide, enquanto pessoa preta brasileira, ainda hoje, a gente divide essa dor do exílio, essa dor principalmente, enquanto mulheres negras, a gente divide ainda a memória celular da violência, a memória celular dos estupros, a memória celular de ter sido roubada e sequestrada, enfim, né?
a memória celular de ser uma mão de obra, de ser um objeto que vai fazer com que a mola desse sistema funcione. E ela vai chamar esse corpo de corpo documento. É um corpo que documenta todo esse processo. E olhando para o quilombo, ela vai dizer, bom, o quilombo faz o contrário do que esse sistema faz. O quilombo é um sistema, tá para além de só um agrupamento de fujões, como a gente vê. Eu lembro muito dos meus livros de história, daquele capítulo que é uma página só, quilombo. Daí tem uma foto da Serra da Barriga, tem uma foto do Zumbi, tem lá aquelas casinhas, né, de palha, e era isso, quilombo, negros que fugiam e montavam e se estruturavam no lugar em reação ao sistema, e era só isso que a gente via na escola. Mas ela vai dizer que está para além de tudo isso, que foi isso e que foi muito importante, que existiu desde o primeiro momento que as pessoas negras foram escravizadas e que dá conta ainda hoje de povoar o nosso imaginário. É o quilombo que vai para ela, tem um texto muito importante dela, que eu esqueci o nome agora, eu já lembro, acho que é o conceito de quilombo e a resistência cultural negra no Brasil, acho que é alguma coisa assim. Ela vai colocando esses pontos do quão profundo é e foi o nascimento de um quilombo em reação a um sistema, que foi a única instituição que ficou livre e que pautou o pensamento livre durante 300 anos. E isso não é pouca coisa. É claro que a gente vai entendendo, né? Quanto mais eu olho e observo a vida da Beatriz Nascimento e de outras pessoas que pesquisam o quilombo, eu entendo o quanto a escola precisa sufocar. Porque quando toda pessoa negra, quando toda pessoa indígena entender o que foi isso e a força disso, o quanto isso incomodou, o quanto isso gerou de problema para a mentalidade escravocrata, a gente não aceita. A gente vai retomando. É por isso que as nossas memórias são sempre sufocadas. Elas têm muito, muito poder. E aí a Beatriz Nascimento vai ampliando essa ideia de quilombo, ela vai chamar o quilombo de quilombo mítico. Né? Foi físico, claro, foi real, mas hoje povoou o nosso imaginário como uma mística que dá conta de, ainda cabe na ideia de quilombo o nosso sonho de liberdade, e não só aí como pessoa negra, mas como pessoa brasileira, entendendo que foi um empreendimento gigantesco e que durou, que perdurou, que se reorganizou, que foi transmutando ao longo dos tempos. E é por isso que eu uso essa palavra, aquilombar, porque eu acho que a gente continua vivendo um processo de muita opressão. A gente sabe disso, e ela continua sendo um emaranhado de sutilezas, os anos vão passando e as formas com que o racismo se estrutura, ela vai mudando, as formas vão mudando na sociedade, mas elas não deixam de existir, não deixaram de existir ainda, a gente vai fazer com que deixe de existir, mas o quilombo continua dando conta de assegurar o nosso sonho de liberdade. E aí eu gostaria de usar o conceito de quilombo e a resistência cultural negra. É o nome do texto, é um texto bem curtinho, é um texto que vale muito a pena ler. Dentro dessa ideia de aquilombamento, eu quero usar aqui uma palavra, que é a palavra utopia. Para a gente que vive no mundo capitalista, nesse processo que a gente, além de tudo que a gente já tinha, né, de mazela social, de problemática social, a gente tem uma pandemia que vem e atinge diretamente os nossos corpos, as nossas existências, e, de novo, a gente vê quem mais morre são os corpos negros, são os corpos empobrecidos, né? Diante de tudo isso, conseguir se encontrar, isso é uma utopia. Isso continua sendo um processo para a gente, continua sendo uma linha de fuga. É muito difícil a gente conseguir parar o nosso cotidiano para encontrar as nossas amigas negras e discutir estratégia de resistência. Quando que isso vai ser possível? Para a gente está sendo possível, né? A gente está conseguindo criar essas possibilidades, essas linhas de fuga e se aquilombar.
Mas o que eu queria deixar marcado aqui, antes de falar mais de utopia, é que toda vez que a gente vê essa palavra, a gente pode lembrar da Beatriz Nascimento, buscar mais informações, porque tem muita coisa que a gente está ainda por saber e tem muita coisa que acaba ficando escondida e velada, que ajuda a gente como estratégia hoje. Tá para além de um agrupamento de fujões, né? A utopia do encontro, o sonho do encontro, e aí eu acho que é legal falar da palavra utopia. A palavra utopia o U é aquele símbolo grego que é o não, né? O U é o não, e utopia vem de topos, que é lugar. Então, seria um não lugar, um lugar que não existe, um lugar idealizado, um sonho, quase que uma fantasia. É a primeira vez que se tem notícia dessa palavra, assim, né, mais fortemente ampliada, é por conta do livro do Thomas More, ou Thomas More, tem duas versões aí do nome dele. Ele vai pautar, ele está lá escrevendo sobre a Inglaterra e faz várias críticas da Inglaterra do século XVI e fala das coisas que não funcionam, fala da injustiça social, e ele tem um personagem que é o Rafael, e que o Rafael sai desse lugar e precisa ir para uma ilha, ele chega nessa ilha, e essa é a ilha de utopia, onde todas as coisas funcionam, onde não existe injustiça, e aí o Rafael pode respirar e entender uma série de coisas nessa ilha. Essa ilha é um não lugar. Por isso que boa parte do tempo as pessoas usam esse conceito como uma coisa longe, né? Uma coisa distante, algo que não vai acontecer, ou que se for acontecer num futuro muito, muito, muito longínquo. Eu gosto de usar a palavra utopia através das perspectivas das feministas negras, da Angela Davis, da Bell Hooks, da Audre Lorde, da Crenshaw, das brasileiras, né, da Beatriz Nascimento, da Lélia Gonzalez, da Nilma, da Sueli Carneiro, enfim, todas essas mulheres estão, de uma forma ou de outra, com conceitos diferenciados, e às vezes o mesmo conceito, dizendo que a nossa utopia não é essa ilha distante. A nossa utopia é amanhã. O nosso futuro dá no máximo para a gente pensar amanhã. E ainda assim é difícil. A gente tem que começar a produzir todos os nossos sonhos agora. Botar tudo isso que a gente está querendo em prática agora. E como faz isso? A produção de encontro é uma dessas estratégias. A produção de afetividade. A ideia de sair de uma barreira histórica, longa, profunda e muito tensa de silêncio. Romper o silêncio, falar, se posicionar, nomear, analisar, categorizar, localizar, mapear as nossas opressões e dizer, olha, você está sendo racista. Isso é uma das maneiras. É por isso que a gente está vivendo uma série de coisas e, às vezes, os discursos vão ficando rasos, né? As palavras começam a ser repetidas e a gente vai perdendo o sentido delas. A gente precisa desses encontros e precisa estudar e ir atrás e se aprofundar nessas palavras, porque esses movimentos que, principalmente agora na internet, a gente abre, às vezes eu fico doida com tanta live, com tanta coisa interessante, com tanta discussão que está acontecendo, e às vezes as coisas fogem um pouco dessa localização histórica, né? Essas palavras estão sendo ditas há muito tempo, para que a gente chegue aqui hoje e eu possa falar para vocês sobre aquilombamento. Muita gente morreu. Muita coisa aconteceu, muita gente apareceu e muita gente desapareceu sem que seus nomes, né, ficassem marcados para que a gente pudesse falar mais e se aprofundar mais. Eu queria dizer aqui que a gente tem muita coisa se perdeu, mas muita coisa ainda existe, né? E muita coisa está sendo produzida. Eu quero fazer uma citação aqui da Beatriz Nascimento. Tem um filme que ela produziu que chama Ori,
que quem me conhece sabe, eu falo desse filme milhões de vezes. É um dos filmes que eu mais amo na minha vida, porque ela pega a trajetória dela e ela narra o filme de uma forma muito poética. E ela vai passando pelas territorialidades negras e vai ali, por cada lugar que ela passa, ela vai falando do quanto aquilo é importante para o corpo dela, como existência negra, para esse corpo documento, né, esse corpo que documenta um processo histórico, mas também amplia a visão e vai dizer o quanto esse espaço é importante, e esse espaço em si é um documento para que esta nação observe, analise, estude, porque nesses espaços tem muitos apontamentos, tem muitas proposições e muitas visões de mundo que podem ajudar a gente num âmbito maior. O que precisa é que a gente pare, analise e estude, né, para que a gente consiga absorver o que esses lugares têm de bom e de produtivo, né, para o todo da nação. O trecho que eu quero citar é o seguinte. Ela diz: é preciso imagem para recuperar identidade. Tem que se tornar visível, tornar-se visível, porque o rosto de um é o reflexo do outro, o corpo de um, o reflexo do outro, e em cada um, o reflexo de todos os corpos. Dentro dessa ideia que ela traz, né, da humanidade, né, dessa matéria minha, que é reflexo da de vocês e vice-versa, né? Eu tenho falado também para as minhas amigas o quanto a gente precisa se cuidar e o quanto esse cuidado também é resistência, o quanto a gente olhar para o nosso interior e construir as nossas utopias mais simples, sei lá, o que eu entendo como minha espiritualidade, como é que eu cuido do meu conjunto, né, do que eu chamo de eu, do meu corpo, da minha existência. Esse meu reflexo está distorcido nesse contexto. Como é que eu vou viver quando eu vejo o meu reflexo sendo sufocado embaixo de um joelho de um policial branco nos Estados Unidos? Como é que eu vou viver vendo o meu reflexo caindo 9 andares, tendo 5 anos de idade, que é o caso do menino Miguel? Como é que eu vou viver sabendo que um reflexo meu levou um tiro na barriga, ficou 16 horas na mão da polícia e a família encontrou esse corpo de 14 anos, 16 horas depois, no IML? E aí eu provoco as pessoas brancas, como vocês viveriam diante de tudo isso? Então, essa produção aqui de encontro, ela também é importante nesse sentido, né? Para a gente cuidar desse nosso reflexo. E é muito importante para mim ver vocês vivas, bonitas, saudáveis, ver vocês produzindo suas obras e trocando conhecimento, né? Isso num âmbito um pouco mais sensível mesmo, porque é disso que se trata, né? Sensibilizar, sutilizar, humanizar as nossas experiências enquanto pessoas. O quanto é importante representatividade, o quanto é importante empoderamento, todos esses conceitos que agora a gente tem doidado em todos os lugares, é possível acessar. Também faço convite para vocês, a gente fazer sempre uma genealogia dos conceitos, sempre buscar a origem do conceito no país, né? Porque a gente tem visto muita coisa que vem de fora, mas aqui dentro a gente tem intelectuais incríveis. Eu estava vendo esses dias a história da Virginia Bicudo, que eu não conhecia, mas é uma pioneira para pensar subjetividade negra. E a gente só lê Fanon, né? Ou a Neuza, também do Tornar-se Negro, que é um livro que Jesus amado, é um livro super difícil de ler, é um livro muito dolorido, mas a gente tem muitos pioneiros e pioneiras negras aqui, inclusive em diálogo com outras pessoas nos Estados Unidos que vendem muito livro, que viajam o mundo inteiro, que as pessoas conhecem muito, e aqui a gente conhece pouco, né? Mas, enfim, representatividade é muito importante nesse sentido do reflexo, do que ela chama de dar imagem, né? De viver a própria imagem. A gente vive processos de embranquecimento, né? Eu falo do lugar das artes. Boa parte das mulheres que eu entrevistei eram as únicas nos coletivos em que elas viviam.
Então, esse processo também é falta de imagem. Outra palavra que a gente usa pouco, mas eu estou começando a investigar mais, é a ideia de proporcionalidade. A gente tem algumas falas assim, né? Nossa, mas tipo, tem o Pelé, tem o Neymar, tem outras pessoas negras que têm sucesso, não tem só negro pobre. Tem a Thaís Araújo, tem o Lázaro Ramos, tem a Ruth de Souza. Sim, mas se a gente é mais da metade do país, eu quero proporção. Eu quero ver numa novela, num filme, numa literatura, eu quero entrar numa loja, está em igual proporção. E não viver reiterados processos como que, sei lá, eu já viajei várias vezes para Bahia, ou para Minas, ou para o Rio de Janeiro, e eu entro num lugar e o meu corpo, a proporção do meu corpo está na faxina, está na limpeza, está na portaria. A gente precisa de proporção em todos os cargos, né? Para a gente se ver, para que essa imagem, para que esse reflexo que a Beatriz Nascimento fala, possa configurar a nossa humanidade e a nossa identidade, para que a gente se veja nos lugares. E eu queria fazer também um exercício que quem me conhece sabe que eu faço sempre, que eu chamo de presentificação. Eu falo que hoje nós estamos aqui honrando a existência e a memória desses nós. Beatriz Nascimento. Presente. Lélia Gonzalez. Presente. Virgínia Bicudo. Presente. Neuza Santos Souza. Presente. Ruth de Souza. Presente. Dona Ivone Lara. Presente. Clementina de Jesus. Presente. Chica Xavier. Presente. Eu quero falar aqui os nomes dos meus familiares, que a minha família, né, que eu perdi para esse sistema de necropolíticas, enfim. Marcelo Bernardo. Presente. Marco Bernardo. Presente. Fernando Pereira Bernardo. Presente. Jéssica Santos. Presente. Quero falar de um colega artista de Sorocaba que se chama Milton Espírito Nascimento, o Dinho. Presente. Um menino assassinado aqui no Habitat pela polícia que se chamava Lucas Lopes. Presente. Lucas Custódio, em São Paulo. Presente. Cauã Vitor Rayane Ítalo Augusto Rayane Lopes, de 10, 11, 14 e 11 anos, no Rio de Janeiro. Presente. Agatha Félix, de 8 anos, também no Rio de Janeiro. Presente. João Pedro. Presente. Menino Miguel, de 5 anos. A Maria Eduarda, de 13 anos. Presente. Filhos Yanomamis para as corpos indígenas que nesse exato momento estão travando uma luta gigantesca para se manter vivos e preservando a nossa vida enquanto ecossistema. Presente. E Marielle. Presente. Hoje sim. É isso, gente. Vamos conversar? Vou te falar para a Daiane. Não, sobre essa importância mesmo desse presente, né? Porque a gente entende o outro como o nosso reflexo, como a nossa extensão, independente dessa ligação consanguínea, de parentesco, mas o outro é a extensão de quem eu sou também, né? E você vê um corpo preto numa situação degradante, isso te dói, porque ele também é seu. Quando você vê um preto, uma preta num platô de ascensão, essa vitória também é sua, né? Então, essa proposta do presente, o quanto que ela é importante e o quanto isso é novo para a gente também, né? À medida que a gente foi se apropriando de quem nós somos,
nós fomos conseguindo apropriar os outros também. Era isso. Ismênia, obrigada, que bom que você está aqui. É sempre bom, né? Tá em rede, se sentir pertencente. É muito complicado, porque como a gente tem um monte de informação o tempo todo, né, chovendo em todos os espaços, as nossas pautas, elas estão sendo muito gastas mesmo, gastas no sentido de gasta, de todo mundo falar e de parecer que todo mundo tem muita propriedade para falar sobre o assunto, mas não é assim. Tem uma série de profundidades em cada uma dessas palavras que a gente tem visto bastante na internet que escapam, né? Então, falar de pertencimento, isso que a Ismênia tá colocando, né? Quando a gente fala assim, tamo junta, isso é muito importante, porque significa que eu não estou sozinha. E aí, de repente, a gente vê tamo junta em creme de cabelo, comercial de creme, em marca de roupa, né? As nossas palavras, os nossos termos, eles vão sendo cooptados, mas é sempre importante a gente lembrar que eles são parte da nossa resistência. Isso que a Ismênia estava falando, é Ubuntu, né? Ubuntu, eu sou porque nós somos. Quando eu vejo um negro acendendo, parte de mim acende com ele. E é essa a teoria da Beatriz Nascimento. É esse o nosso aquilombar, ainda que a distância. É muito importante que a gente veja trajetórias de sucesso e que a gente tenha memórias dessas trajetórias. Trajetória de sucesso é Zumbi, é Dandara. Ninguém apaga Dandara, ninguém apaga Zumbi do meu imaginário. Né? Esses corpos que conseguem ai meu Deus, espera aí, é a Lélia Gonzalez que fala de furar, passar a barreira da cor na sociedade. Isso é muito complicado. Quem furou, quem passou essa barreira e ocupa um espaço, a gente fica eu chamo isso na minha dissertação de dever de memória. Eu me sinto num dever de falar esses nomes em todos os lugares que eu vou. Porque as atrizes que eu citei, né, Ruth de Souza, Chica Xavier, Neuza Borges, ou a Dona Ivone Lara, Clementina de Jesus, elas abriram um caminho para que eu pudesse sonhar em ser artista. A minha mãe me chamava, eu era muito pequena, minha mãe me chamava para ver a Ruth de Souza na TV. Falava, puxa vida, olha lá o que ela está fazendo. Principalmente quando ela não estava fazendo empregada. Principalmente, para que eu visse, olha só, o seu corpo, você cabe em qualquer lugar, você pode sonhar qualquer coisa que você quiser, porque você vai poder ser. Isso é muito importante, porque na real o que a gente tem é o nosso direito de sonhar negado. E isso é muito prejudicial para qualquer subjetividade. Eu quero falar uma coisa para você. Você fala muito desse lugar do encontro, né? Da importância do encontro. E aí eu queria que você falasse um pouco da importância dos homens para esses encontros, né? A gente tem como exemplo nós mesmas que está em 5 grupos com muitas mulheres, e as mulheres, né, discutindo e conversando sobre diversas coisas, e aí eu queria que você falasse um pouco sobre a importância dos homens também se juntassem, e não só entre eles, mas com a gente também. Até porque no nosso próprio projeto, alguns homens perguntavam, mas homem pode participar da conversa? Então, eu queria que você falasse um pouco sobre isso. Assim. Sim, é importante mesmo, né? Eu acho que quando a gente fala de racismo, não foi uma invenção preta. Foi uma invenção branca. A ideia de superioridade, esse processo de escravização que a gente viveu, esse sequestro de África, enfim, isso é uma invenção branca. Quem tem que discutir isso é a população branca, porque o racismo não está só na estrutura, não está só em determinadas atitudes, em determinados gestos, o racismo está interiorizado, está dentro da pessoa branca. É a pessoa branca que tem que fazer um movimento grandioso, de estudar, de correr atrás, de se observar, de se analisar, de perceber o que ela faz quando ela está diante de um corpo negro,
de perceber como foi que a família dela chegou onde chegou. Como foi que ela tem? Por que ela tem esse nome? E por que ela consegue ter a cidadania, sei lá, francesa ou espanhola? E por que eu não consigo? Porque lá atrás, muito lá atrás, era assim, o bisavô dela que estava chicoteando o meu. É culpa dela? Óbvio que não é culpa dela, mas ela está se beneficiando disso. Da mesma forma que a gente, como população negra, não está se beneficiando de nada disso. Então, assim, quem tem que falar de racismo é gente branca. Mas para falar tem que entender, tem que aprender, tem que se dispor verdadeiramente. E a grande pergunta que fica, principalmente nesse contexto, é o quanto gente branca está disposta a reconhecer, nomear, localizar, analisar e mudar os próprios processos. Mesma questão em relação ao machismo e sexismo. O quanto os homens estão realmente dispostos. Porque a gente precisa caminhar lado a lado. Se a gente não pautar uma educação antirracista, uma arte antirracista, espaços antirracistas, a gente não avança. A gente não avança, porque a gente vai viver ciclicamente, gerações e gerações, ocupando os mesmos espaços. O pouco de avanço que a gente teve, tanto em relação aos corpos femininos, tanto em relação aos corpos negros, olha o que deu. A gente lembra bem como a Dilma era tratada. Uma coisa era todo o ódio e a violência com que o Lula era tratado. Outra coisa bem diferente era a posição em que as pessoas, eu não sei nem como falar, era muito agressivo e muito violento pelo fato dela ser mulher. E esse foi o primeiro exemplo que passou na minha cabeça, mas tem milhares. Acho que assim, os homens precisam estudar. Para estudar, eles vão precisar abrir as escutas, todas as escutas. Não é só ouvido atento ao que a companheira, a filha, a irmã, a amiga, a prima, a mãe, vó estão dizendo e vivenciando, mas também uma sensibilidade interna de perceber. O que eu estou falando? Eu preciso falar mesmo? Sério que eu tenho que falar? Por que eu preciso falar? Por que eu acho que a minha voz é tão importante de ser ouvida? Será que não dá para eu ficar quietinho só dessa vez e ouvir, entender o que essas mulheres estão tentando construir e aprender com a experiência delas? Bom, também só um exemplo, mas tem muitos outros, né? Eu acho que tem uma sensibilidade que precisa ser acessada. E para isso é preciso desconstruir o machismo. A gente tem falado muito, mas a gente também está exaurida, né? As mulheres estão cansadas, porque o tempo todo tem que estar ensinando. Chega uma hora que cansa. Mas eu acredito muito. Eu ouvi da Margarete Rago, tive o privilégio de ter uma aula com a Margarete Rago na UFSCar. E ela estava falando desses processos, né? Ela tem obras incríveis que discutem essa coisa do gênero. Não lembro nem de que livro que ela estava falando, mas ela usou um termo que eu não conhecia e que para ela também é novo. E ela estava falando da misoginia, né? Que é um problema dos homens, enfim, o sentimento de superioridade dos homens em relação às mulheres, o ódio, a aversão, a violência que se dá de várias formas. Mas aí, em contraposição disso, ela está usando o termo filógeno. E para mim foi muito bom, porque eu percebi que eu tenho um monte de amigo filógeno. A gente saber que a gente conta com os homens para uma luta, para romper com o machismo em todas as camadas, em todos os níveis, é muito importante, porque sozinha a gente não vai conseguir. A gente não vive num mundo só de mulheres, né? A gente vive num mundo de mulheres e homens e corpos, enfim, a gente tem muitas possibilidades, nós somos múltiplos. E é dentro da multiplicidade. A Audre Lorde, que também é uma autora muito importante para o feminismo negro, ela vai dizer que todas as diferenças são boas, todas as diferenças são importantes para a sociedade, porque senão o mundo todo seria chapado,
não são as diferenças que separam, né? Não são, as nossas diferenças não nos separam. As nossas diferenças, elas podem nos unir. Agora, o quanto a gente está disposto a se movimentar para ouvir a outra diferença. Para ir lá, no lugar dela, para sentir o desconforto que ela sente. A nossa vida como mulher preta é pautada no desconforto. Não tem conforto. Não foi com florzinha, não foi com borboletinha, não foi com carinho e não foi sendo muito docinho e educada que eu cheguei aqui. Senão não chegava. Se eu fosse esperar alguém me receber, abrir a porta, me receber com muita gentileza, eu não faria nada na minha vida. Eu queria comentar isso que a Vitória, a pergunta dela para você, Daia, de uma fala que eu escutei há um tempo atrás, da Preta Quirã, mulher bruxa, preta, do autocuidado, inclusive, super da área do autocuidado, que ela falou sobre a importância dos homens, né? Dos homens estarem ou não dentro ou a par do movimento em que as mulheres se encontram. E como massivamente os homens pretos estão em um outro lugar, em um outro nível, por estarem presos em sua maioria, né? E aí o quanto de diferença não vai acontecer quando esses homens saírem ou voltarem para os seus lugares e encontrarem essas mulheres que estão em movimento, né? A partir desses questionamentos, a partir desses encontros, esses processos, e o quanto, né, passos novamente, né, antes das mulheres brancas, né, as mulheres pretas estarão, já que os seus não saberão, né, trocar com elas sobre os processos que foram construídos. Queria colocar essa fala dela, que eu achei muito importante. Nossa, demais, né? Eu tô pensando aqui, Natália, no que você está falando, e eu me lembrei de duas coisas aqui. As duas com a Angela Davis, que é a liberdade é uma luta constante e o Mulheres, Raça e Classe. A Angela Davis, ela tem a trajetória dela é quase que a trajetória do movimento negro, né? Norte-americano, mas não só, nas diásporas, e ela fala muito do quanto todos os países precisam pensar um encarceramento em massa da população negra, porque essa diferença que você está dizendo, ela já está acontecendo, ela já está o tempo todo. Eu sou professora, né? Sou arte educadora de formação e trabalhei muito tempo em escola. Então, você vê ali, na vida das crianças, chega o dia da festa, chega o dia dos pais, era sempre uma briga para ser dia da família, porque tinha turmas que, majoritariamente, as crianças negras não tinham pai para participar da festa, ou quando tem, o pai está trabalhando, a mãe está trabalhando. Então, aquelas crianças, elas estão sempre à deriva na escola quando o assunto é participação familiar. E isso dói muito. Eu sempre acho legal ver esses trabalhos recentes, tem uma produção profícua, assim, tem muita coisa sendo produzida pelas mulheres negras mais jovens nesse sentido. Tem até o livro O que é Encarceramento em Massa, da coleção, eu não estou com ele aqui, mas eu tenho a coleção Feminismos Plurais, né, que tem interseccionalidade, o que é lugar de fala, o que é racismo, e tem o encarceramento em massa, tem mais um que eu não estou lembrando agora. Mas é muito impactante ver o quanto isso está diluído na nossa sociedade e o quanto isso vai ter impactos profundos na nossa vida como pessoa preta. Não só a ausência desse pai perante a sociedade, né, porque não pôde estar comigo na escola, mas na própria vida mesmo, né, isso gera conflito, muito conflito. E eu acredito que esse processo de pandemia está fazendo a gente pensar numa série de coisas.
uma série de coisas. Porque você está falando do avanço, né? As mulheres brancas, de novo, vão ficar na frente daqui a alguns anos, porque são os homens brancos que estão majoritariamente discutindo masculinidade, estão se apropriando de determinados espaços, estão buscando ouvir, estão buscando aprender, né? São os filógenos, né? Que a Margarete Rago falou, que estão escrevendo sobre isso, que estão abrindo caminhos para mulheres, enfim, que estão nessa luta de forma efetiva. Quando a gente olha para o nosso lado, é muito tenso e muito triste perceber, né? Pensar onde estão os homens negros na academia. Eu vi uma pesquisa recente, não me lembro agora de que instituto, mas de que as mulheres negras ultrapassaram os homens negros em presença na academia. Onde estão os homens negros que são sucesso que têm trajetórias de sucesso no mundo dos negócios? Se a gente vive numa sociedade capitalista, onde estão os homens negros empresários? Onde estão os homens negros professores na área da educação? É uma questão bastante urgente. Ler a Angela Davis vai abrindo, assim, muito a nossa mente, né? Ela fala, eu falei de encontro, e falei de aquilombamento, e falei do quanto as perspectivas de mulheres negras ao longo da história vêm trazendo essas questões de maneiras diferentes. A Bell Hooks chama de comunidade, a gente precisa criar comunidades de aprendizado, e que essas comunidades de aprendizado não estão necessariamente dentro da escola. E a gente aí precisa fazer um movimento, que é o mesmo movimento que a Beatriz Nascimento também fala, de voltar para as territorialidades negras e observar os saberes desses homens negros nos terreiros, nos grupos de capoeira, dentro das próprias famílias, nas territorialidades quilombolas e indígenas e nas áreas rurais. Esses saberes existem, esses corpos negros, né, também existem, esses homens negros filógenos, mas eles estão em determinados espaços que não têm protagonismo e não têm visibilidade, mas eles existem. Então, cabe a nós, a gente está observando esse processo, como é que a gente investiga isso, como é que a gente dá nome para isso? Como é que a gente marca isso na história e mostra, ó, tem sim, tá aqui, essa história precisa vir à luz, essa história precisa ser divulgada, precisa ser ampliada, precisa ser discutida. A gente precisa parar de pensar também o corpo do homem preto só na cadeia. Ainda que seja a nossa emergência, né? Porque a gente tem aí anos. Se a gente para pensar que, por exemplo, o Carandiru foi derrubado e levou um monte de história com ele, muita coisa foi implodida ali. E outros espaços também, né? Não só o Carandiru, mas se a gente para pensar, sei lá, Fundação Casa. Quem são os jovens que estão sendo atendidos pela Fundação Casa? São meninos negros. A população carcerária brasileira é uma das maiores do mundo, e dentro dessa população ela é jovem, masculina, negra e periférica, porque gente rica não vai presa nesse país. O filho o Batista lá, Eike Batista, o filho dele atropelou um cara de bicicleta, pagou fiança e saiu. Se fosse um jovem preto que atropelasse ele, não teria fiança, não teria nada, era flagrante e acabou. O menino Miguel é um caso de masculinidade negra. Olha a banalidade com que essa morte se dá, né? Fique em casa para se proteger da pandemia, mas o João Pedro, que é um menino negro, levou um tiro na barriga dentro de casa. Então, esse corpo da masculinidade preta precisa urgentemente, a gente precisa pesquisar. Convido vocês, vamos pesquisar, vamos fazer pesquisa, vamos mapear, vamos atrás dessas informações e trazer essas informações. A gente precisa publicar, precisa falar, precisa pôr no mundo. Vou fazer uma pergunta da Priscila. Eu sou educadora aqui em Sorocaba. Queria saber de você como que você lê os espaços que os corpos negros ocupam aqui na cena artística de Sorocaba, ou que não ocupam,
ou que deveriam ocupar? Qual que é a sua leitura sobre essa cena? Que espaço que é dado? Uhum. Nossa, essa é uma pergunta, mulher, que você vai no meu calcanhar de Aquiles. Assim, você pega e me dá uma rasteira, voei 5 vezes para trás e caí no chão. Porque é o meu lugar, né? Quando eu comecei a minha dissertação, a recomendação da minha orientadora foi para que eu saísse de Sorocaba. Porque eu estava com um olhar tão crítico, tão sufocada nessa cidade, tão dolorida de tantas experiências e começando a reconhecer tudo que eu lia nas teorias. É muito difícil, né? Porque não existe ciência neutra, né? Então você entra para esse universo achando que você fala, vou produzir conhecimento, quero ser uma pessoa acadêmica, quero conhecer esse mundo e quero me iniciar nesse mundo. Mas é tanta dor, porque você lê, daí você começa a observar, olha, isso acontece aqui, isso acontece ali. Poxa, isso também aconteceu comigo. Isso aconteceu comigo. Nossa, isso também aconteceu comigo. Fica tudo muito distante e a gente não consegue pensar aqui, né? A gente lê um livro e não consegue aproximar essa problemática da gente. Mas a nossa cena é uma cena artística complicada, problemática, com pensamento antigo, mesquinho, patriarcal, machista, sexista, branco. Se você me perguntar, eu pesquiso artes cênicas. Se você me perguntar, cadê a diretora negra de teatro dessa cidade? Não tem. Se você me perguntar, cadê a memória das artistas negras de Sorocaba? Onde que isso foi? Onde está documentado? A minha primeira pergunta da dissertação foi: quem foram as atrizes negras que vieram antes de mim em Sorocaba? Para começar a dissertação, foi o início da minha pesquisa, foi meu trecho exploratório, assim, né, onde eu estava começando. E eu fui ouvir os diretores de teatro de Sorocaba, os mais antigos. Eu só me encontrei com homens, com exceção da Nanaia, de cima, né, tô falando do teatro, com exceção da Nanaia, todos são homens. E uma das respostas que eu ouvi foi: olha, talvez não tenha gente preta, talvez não tenha mulheres pretas, nem na direção, nem no figurino, nem na música, nem na cena, nem no corpo, né, do elenco, porque talvez preto não goste de teatro. Danda. Essa foi uma das respostas que eu ouvi no momento de investigação, de início. Isso foi me deixando muito dolorida, assim. E aí, eu tive que sair de Sorocaba, porque senão eu não ia conseguir fazer a minha pesquisa. Chegou nesse ponto. Eu já estava querendo matar todo mundo e já não estava conseguindo fazer análise nenhuma, porque eu me encontrei num território, assim, ó, completamente sem ar. Um movimento que eu comecei a fazer, e tem algumas pessoas que participam aqui, foi de aglomerar artistas negros. E aí é muito complicado também, porque cada um vem de um horário, cada um vem de uma trajetória, todo mundo tem 500 jornadas no mesmo dia, então é muito difícil você juntar só os artistas negros para montar, sei lá, um coletivo que tenha música, que tenha cinema, enfim, é complicado. Mas, no geral, o que você vai ver, e eu não estou falando aí só de teatro, você vai ver coletivos que estão sediados próximo do centro ou no centro, o que dificulta geograficamente, porque a boa parte dos corpos negros está longe do centro. Existem algumas exceções que aí pelo menos não tem essa dificuldade do transporte, por exemplo. E aí, boa parte dos grupos ensaiam em horário que a gente normalmente está trabalhando. Então, entre participar de um grupo, um coletivo artístico, e trabalhar e trazer o sustento para casa, óbvio que eu vou ter que trabalhar. Então, tem muitas camadas e muita dificuldade. Mas, quando existem muitas trajetórias na minha dissertação, eu tabelei, mas aí eu tabelei só nas artes cênicas, as existências acho que de 2000 para cá, dos corpos negros, e não são muitos, mas são pessoas que conseguem transitar por vários grupos, conseguem criar trabalhos solos,
não só transitar em grupos dentro da mesma linguagem, mas também se experimentam em linguagens diferentes. Um ator também canta, também faz circo, também se experimenta no audiovisual. Então, são trajetórias bem, assim, multidisciplinares, né? Múltiplas. O meu doutorado agora, eu sou doutoranda, o meu doutorado agora é centrada, a minha pesquisa agora não vai focar na trajetória de vida das artistas negras, eu vou discursar sobre o território que elas vivem, vou observar como é que elas estão, por isso que eu tô louca falando tanto de encontro, porque é o que eu tô estudando também, como é que elas estão se encontrando e como é que elas estão gerenciando essas obras de arte, como é que elas conseguem, diante de tanta dificuldade, criar uma obra, circular com uma obra, fazer com que essa obra chegue nas pessoas, enfim. Mas São Paulo é um caso bem diferente, né? Porque acaba que é um grande polo, que é o centro das artes no Brasil, infelizmente, porque os outros estados produzem coisas incríveis e a gente fica nesse eixo Rio-São Paulo como se não existisse outra coisa, né? Mas pelos interiorzão, assim, fora de São Paulo, a gente ainda é um mínimo de corpos ocupando a cena. A Milene Mâncio falou, Dayana, fala um pouco sobre cotas. A Heloísa Rocha, Dayana, você podia também falar um pouco sobre os corpos negros na performance artística e poética. Sua fala está sendo brilhante. Para falar de cota, meu Deus do céu, a gente tinha que fazer um dia, né? Para falar só de cota. Vamos pensar nisso? Porque é um assunto, gente. A gente acabou de. Ainda bem que o ministro foi embora, né? O Vaitard. O senhor Vaitard estava prestes a fazer a maior cagada. Eu vi uma pesquisa dizendo que se ele realmente cancelasse o que ele ia cancelar, né, a questão das políticas de cota para negro, pobre, indígena e para as pessoas deficientes, a gente ia retroceder 20 anos em um ano. Retroceder 20 anos de avanço das políticas educacionais no país em um ano, com uma canetada. É muita coisa, é muita coisa. E de repente pegar um dia para falar só sobre cotas, pegar alguém que esteja pesquisando especificamente esse universo, porque a gente tem muito que falar sobre cota. Gente, não é à toa que a gente está vivendo esse embate tão profundo das pessoas, da máscara caindo e as pessoas se assumindo racista, porque a gente avançou demais. O pouco tempo, tanto as políticas de cotas quanto a Lei 10.639 e 11.645 avançaram muito. Em pouquíssimo tempo, a gente mudou o panorama. Olha a quantidade de pesquisa que a gente tem. Eu sou parte desse processo e vocês também, eu tenho certeza. Eu sou a primeira pessoa da minha família a chegar no doutorado. Isso é muita coisa, isso está acontecendo no país inteiro, né? Só essa pandemia a gente já vai retroceder um pouco, né? Porque a gente que vem de escola pública tem muita dificuldade de prestar o Enem, de fazer o Enem. Se a gente não está na escola, não tem contato com o professor, a gente tem mais dificuldade de passar na prova, né? Enfim, só a pandemia já vai ser um problema. Mas o contexto político, um outro problema. Só que eu acredito que não tem mais volta, não, viu? Acho que onde a gente chegou, a gente não arreda o pé e eles que lutem, porque a gente vai ocupar e vai ocupar mesmo cada vez mais. Para falar de performance, né? O corpo da performance, acho que a Camila podia falar também, porque a Camila também pensa performance, faz coisas, enfim. Eu acho que tem isso que eu falei um pouco antes, de perceber. Eu percebo que os corpos negros, quando ocupam um lugar nas artes cênicas, tendem a ser muito múltiplos, né? E fazer diversas coisas, até por uma questão de sobrevivência mesmo, né? Manda job de teatro. Cadê os job de teatro para a gente sobreviver? Ah, mas se eu toco, eu também vou fazer um job em música, também vou fazer isso, também vou topar aquela furada com meu amigo de sei lá o quê. E aí a gente vai topando coisas e acaba que se experimenta em muitas coisas, né? Eu acho a performance uma ferramenta incrível e tenho tentado, já tem um tempo que eu não me considero mais uma artista de teatro. Eu tenho muita dificuldade de falar que eu sou só atriz, assim. Não falo mais que eu sou atriz, eu falo que eu sou artista do corpo, que eu sou performer e tal, porque, enfim, também é uma questão que dá pano para manga.
Sim. Camila, é a Camila, né? Oi. Sim. Na verdade, Day e eu, a gente tem trocado muito, estudado muito e caminhado muito junto, assim, poder não estar sozinha mesmo nesse processo de pandemia. E aí, até aproveitando, assim, o que a Daya traz sobre a cidade, a pergunta da Priscila, que eu acho que para quem é de outras cidades fica um exercício também de possibilidade de rever o território. Mas, por exemplo, conversando com a Daya, né, que tem descoberto uma artista interdisciplinar e que ela pode se deslocar nesses lugares, e eu também tenho me descoberto em poder me deslocar também em outros lugares, a gente percebe que a gente tem uma cena, claro assim, vamos pensar de uma forma mais estrutural dessa cena, que a gente tem uma cena de arte que faz a arte pela arte, né? Então tem a família dos artistas, que já tem, né, uma questão de nome, de dinheiro, e aí a gente tem um grupo de artistas grande que não conversa sobre essas questões de raça, de gênero, de sexualidade, que acha que isso não é importante, que não é importante a gente falar sobre quem manda e desmanda na cidade, porque a cidade é uma cidade tão ranzinza, né? Porque essa cidade ela é tão nesse ponto em que parece que ela não consegue ser porosa, não consegue ter atravessamento. Então, são pautas importantes que não estão, porque depende de um imediatismo. Então, o edital não vai rolar. Aí essa classe artística vai lá para o edital. Mas, tirando isso, essa classe artística só está ali para continuar no lugar de dominação, né? Então, a gente poder repensar também as coisas que são importantes dizer dentro dessa classe artística. E se a gente fala que a cultura e a arte é tão importante, por que a gente não está falando dela de um lugar de transformação? Né? Então, eu acho que pegando esse ponto, é o que eu e a Daya, a gente tem falado muito desse lugar, porque não é essa arte que a gente corresponde aqui na cidade. A gente corresponde numa arte que ela se movimenta, ela não é fixa ou simplesmente do nosso umbigo, até porque não tem como, né? A gente ainda está construindo um lance de tornar-se sujeito, né? Então, também a gente tem uma gama de diferenças. E aí, na relação do território, eu vou falar de uma forma bem rápida, mas aí eu acho que merece aprofundamento, até de uma forma mais reflexiva de cada um. Se a gente pensa em Sorocaba, por exemplo, que é uma cidade de interior, mas é uma cidade grande, fica muito próximo de São Paulo, e pensar no nome Sorocaba, né, vem de terra rasgada, né? E se a gente for pensar, aonde a gente está localizado na cidade, né? Então, esses dias, por exemplo, eu percebi que mesmo morando aqui desde 98, que é uma cidade que todos os dias eu tenho que me adaptar, para tentar me adaptar, perceber que, na verdade, eu fiz morada no rasgo. E o rasgo é o meio do caminho, né? Então, quem quer realmente se deslocar no meio do caminho? Quem que mora no rasgo dessa cidade? Né? Quem que está ali se movimentando na encruzilhada da vida? Quando a gente fala da questão do centro, né, de quem está ali e quem quer realmente estar junto, é perceber que viver é estar em movimento constante. Viver não tem parada. Viver não tem essa de, mas não, viver é constante, né? É esse processo constante da gente se movimentar e se deslocar e se perceber e refletir, ver que não tem nada no lugar, né? O que tem no lugar é essa relação do colonialismo, que a gente vive muito forte numa cidade que oprime a gente e que vai empurrando a gente na parede, que vai nos matando, porque as pessoas ficam muito, né? O policial matou, não sei o quê, mas todos os dias a gente está morrendo. A nossa subjetividade, ela é construída totalmente em cima da violência, né? Por isso que o ato de se cuidar, ele é tão importante nesse momento. Então, para a gente até pensar numa micropolítica, né? Da gente repensar o nosso território e o que é a gente dentro desse território e quais são os nossos aliados dentro desse território. Às vezes, a gente se perceber num lugar de encruzilhada perceber que a gente pode encontrar outras pessoas de passagem e também tem outras pessoas morando na encruzilhada, né?
nesse lugar de raso, e nesse lugar que talvez a gente não possa construir uma casa, porque a gente ainda está tentando encontrar essa casa, mas uma moradia no sentido de possibilidade mesmo, né? Então, uma moradia possível dentro do território que a gente ocupa. E é isso, muito feliz de acompanhar esse grupo acontecendo aqui na cidade onde eu sempre me senti sozinha e uma estranha. E também perceber que eu posso caminhar junto com vocês e principalmente junto com a Daia, que é uma mulher incrível e que bom que a gente pode escutar ela. Assim, eu acho que é um privilégio imenso de poder escutar a Daia e toda a pesquisa que ela faz e tudo que ela é. E é isso. Lindona, obrigada, Camis. Obrigada, Camila. Tem uma coisa que eu sigo muito. A Sueli Roni, que é uma autora que, enfim, que eu estudei durante um tempo, e ela fala do rigor ético, estético e político das pesquisas e do quanto é importante que a gente tenha um compromisso, para além do medo de ter um projeto avaliado, né, para que a gente tenha um compromisso com tudo que a gente escreve, com tudo que a gente faz, com tudo que a gente com todo mundo que a gente se encontra e tal. Então, eu tomei isso para minha vida, do rigor ético, estético e político ao falar das coisas. Então, é difícil abrir uma fala dessa, porque a gente, como mulher, não tem espaço para falar. É um exercício constante. A minha mente está aqui, ó. Eu tô com um exército de Dianas aqui, ó. Fala sobre isso, fala sobre aquilo. Não esqueça, não use essa palavra é perigosa. Faz assim, faz assado. Porque a gente precisa se articular muito para construir uma fala sobre como essa, né? O lugar da fala é um lugar que dizem que não pertence a gente, porque a gente é mulher, a gente tem que ficar quieta, tem que ficar calada, sentar direitinho e seguir toda a cartilha para ser uma boa mãe, né? A boa mulher, cheia de bons costumes e tal. Eu acho sempre importante falar o quanto a gente precisa falar enquanto mulheres, e esse convite está aberto aqui para as mulheres que estão ouvindo e que queiram chegar. A Camila falou das micropolíticas. Isso aqui é uma micropolítica, isso aqui é a promoção do encontro para que a gente possa respirar e produzir esse espaço aqui como um oásis, né, como um abrigo, como moradia, como a Camila falou, é muito importante para mim. Agradeço muito e vamos seguir com essas micropolíticas para a existência, para que a gente possa existir, resistir e com plenitude. Não é respirar miudinho, não. A gente quer encher, inflar o peito de ar e cantar, né? Cantar, falar, atuar nas nossas áreas, enfim. E para isso é importante que a gente saiba que a gente tem umas às outras, uns aos outros, uns aos outros. E eu acho que é isso. Muito obrigado. Quero saudar aqui meus ancestrais, oferecer o meu amor, meu afeto, meu carinho para todos vocês e para todo mundo que veio antes de mim. Obrigada, gente. Se cuidem, por favor, se cuidem. Tomem água. Filtrem as mensagens, não fiquem vendo mensagem o dia inteiro, saiam da internet às vezes. Eu estou me propondo uma performance individual todos os dias. Eu só ligo o meu celular, só ligo a internet depois do 12:30. Por que esse horário? Não sei, inventei na minha cabeça. Mas, porque senão eu estava enlouquecendo, já começando o dia com muita mensagem triste. Tem mensagem que é gatilho para nossa angústia, para nossa dor, para o nosso estresse, principalmente mulheres. Mulheres, tenham calma, respirem, fiquem calmas, tomem água, se cuidem muito e vamos aquilombar, gente. Isso aqui é ninho, é voltar para o ninho, respirar fundo, entender quais são as estratégias para a gente caminhar. Essa caminhada não pode ser sozinha. Nós não vamos sozinhos, a gente tem que ir sempre juntas. Nem que seja carregada aqui, povoada das memórias das que vieram antes de nós, né? Vou cantar, já que é para cantar, vou cantar mesmo. Gente, quem precisar sair, pode sair, viu? Mas é que eu lembrei que eu falei tanto de ancestral e de saudar e de fazer coisas, e eu tô em dívida aqui com a minha caixinha, peraí.
Ela vai cantar, ela vai cantar. É que eu sou caixeira do divino, sabe? E eu tenho minhas obrigações para fazer como caixeira, de saudar os ancestral, tudo. Ê, caixeira! Chora, caixeira! As caixeiras do divino, a folia do divino, né? Essa é uma manifestação de São Luís do Maranhão. E a minha mestra é a mestra Roxa. Salve, mestra Roxa! E é uma manifestação que tem a parte sagrada, que as velhinhas, né, são sempre mulheres velhas, fazem uma louvação para o divino, entoam cantos para o divino, loas, enfim, saúdam e fazem salvas para o divino. E depois tem a parte profana, que é onde a festa, onde o bicho pega, onde todo mundo vai tomar aquela cachaça, vinho, cerveja e tal, e se dança o cacuriá, na parte profana, né, no lado profano, que é uma dança de cortejo, uma dança de conquista, tal, e é tudo feito com o mesmo tambor, tanto a parte sagrada quanto a parte profana. E sempre tem uma sequência, que são as salvas de início. Toda vez que se toca a caixa, você tem que tocar uma salva de início, uma salva de meio, né? Fazer o canto e depois fechar. Então, eu vou fazer tudo em 5 minutos. Eu vou entrar, vou abrir as portas do céu, que eu vou entrar. Eu vou entrar, vou abrir as portas do céu, eu vou entrar. Viva o Divino Espírito Santo! Viva! Viva as Mulheres em Perspectiva! Viva! Mulher em Perspectiva.